Falarei sobre o cinema que revela os demônios do mundo das trevas. Tem crentes que chamam os testemunhos iguais a esse de ficção de cinema, querendo dizer que isso é fantasia ou uma mentira. Você está certo, o mundo espiritual é fantasioso. Em qual parte do mundo uma serpente pode conversar com a mulher e seduzi-la a comer do fruto? Sabemos que a serpente não fala. Qual lugar na Terra que existe um leão com 2 asas de águias, ou um leopardo com 4 cabeças e 4 asas? Em qual lugar nesse planeta pode existir gafanhotos com dentes de leão, aguilhões de escorpião em suas caudas, couraças de ferro e rosto de homens? Essas coisas só existem no mundo espiritual que o cinema trouxe para as telas imitando. O cinema criou o termo ficção, para esconder a realidade do mundo espiritual, e assim, todos que assistirem os filmes irão pensar que são apenas obras artísticas criadas pelos homens. O cinema enganou muitos crentes que nunca enxergaram que os seus filmes são projetos do inferno, e esses crentes que chamam os testemunhos de ficção são os que assistem os filmes de ficção. A ficção nunca foi uma mentira igual o cinema pregou, fazendo o povo crer nisso. Nem os personagens são criados pelos pensamentos humanos, mas os videntes veem o mundo das trevas, e se inspiram em criar os personagens através do mundo espiritual. E quando as imagens desses demônios estão nos cinemas, independente se eles são heróis ou vilões, eles se tornam conhecidos, famosos, idolatrados e conseguem uma legião de fãs. O Homem de Ferro tem uma legião de fãs, o Super-Homem tem os fãs dele, e o Batman os dele. Quando o cinema coloca a imagem de um demônio nas telas, sempre fazem sucesso, e vende milhões de bilheteria. Esse é o retorno financeiro para quem promove esses demônios como ídolos do cinema. Toda essa ficção que muitos falam que não é verdade, é uma cópia da realidade do mundo espiritual. O psicopata Michael Myers, um dos assassinos que está entre os maiores do cinema, por mais que falem é uma obra de ficção, mas é uma cópia de uma realidade. Antes do personagem Michael Myers, já existia o demônio antes desse filme ser criado, e a realidade de matar por prazer ainda tem nos dias de hoje, pessoas sanguinárias que matam e não param de derramar o sangue. O filme é uma cópia de uma realidade que já existe. Fred Krueger, que em seus filmes ataca as pessoas nos sonhos causando pesadelos. Isso é uma cópia da realidade do mundo espiritual, porque existem vários demônios do pesadelo que enforcam as pessoas e colocam sonhos ruins. Se esses filmes são mentiras, por que imitam uma realidade do mundo espiritual que só os bruxos sabem? Quando fui passear na Califórnia, Estados Unidos, eu vi Jason Voorhees. Esse posso afirmar que apareceu para mim na terra do cinema. Ele é um dos demônios da morte, que recebe ritual nas sextas-feiras para matar. Ele não é um demônio qualquer da morte, e está entre os 20 demônios mais terríveis dos Estados Unidos. Ele é um dos demônios mais cruéis, que mata as pessoas tirando os membros do corpo. Ele usa os assassinos para esquartejar as suas vítimas. Falarei dos demônios alienígenas que controlam a tecnologia, como esses demônios conseguem manipular as mentes dos YouTubers colocando um contra os outros. Alienígenas é um termo que surgiu da palavra alienar as mentes, e criar uma matrix de alienação mental. A internet se tornou um campo de guerra das mentes. O fruto da ciência do bem e do mal abriu 2 caminhos no mundo espiritual. Vou falar do conhecimento do bem e também o conhecimento do mal, que hoje encontramos na internet. E através da internet podemos escolher qual conhecimento que devemos absorver em nossa mente. No YouTube tem vídeos bons e também vídeos ruins. E mesmo que o vídeo seja evangélico, não significa que é bom, porque a maioria dos vídeos evangélicos pregam a divisão, a contenda, a calúnia e a guerra ministerial. Existem muitos canais evangélicos que são partidaristas, e se preocupam muito mais em defender o nome de suas denominações do que o nome de Jesus. Canais que se importam muito mais em defender as suas crenças e opiniões carnais, nem que tenha que falar mal das crenças de outras denominações e ganhar almas. Não se importam com nada. Às vezes a pessoa que assiste a um canal desse, está em uma igreja abençoada, mas a partir do dia em que assistiu a um vídeo de um pastor defendendo as suas crenças, e falando mal de outras igrejas,
Aquela pessoa que está firme com Deus e congregando em um ministério abençoado, começa a ficar em dúvida se a sua igreja é a certa. A pessoa fica desanimada e sai do lugar onde Deus plantou ela, o lugar onde a pessoa irá crescer, dar frutos e fazer a obra de Deus. Ela acaba saindo, porque ouviu um canal partidarista e pregador de divisão. Essa é a manipulação digital ou alienação virtual, que o povo sem o capacete da salvação cai nessas armadilhas, sem o capacete de Deus que protege a sua fé e traz a convicção de que são salvos. O povo não tem essa proteção, e se deixa cair na guerra das religiões evangélicas. A pessoa que caiu nesse laço deveria estar orando e lendo a Bíblia, porque é muito mais produtivo do que escutar um canal de divisão. Um vídeo de animais é muito melhor do que um vídeo que se diz cristão, e traz calúnia, a difamação e a divisão. Um vídeo de animais que não é cristão pode ser muito melhor do que assistir muitos vídeos evangélicos. Não podemos perder o nosso tempo com esses vídeos, enchendo a nossa alma de contendas e divisões. A mente de quem fica ouvindo esses vídeos de um irmão falando mal do outro fica enferma. A maioria dos canais evangélicos são reprovados por Deus, por não trazerem nada de edificação para a igreja. Qual é o fruto que tem se alimentado da internet? Está se alimentando espiritualmente do que? A sua alma está se enchendo de Deus ou de engodo de Satanás? Efésios 5 verso 15 e 16. Seja prudente no caminhar, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Como você tem remido o seu tempo? Remir o tempo é aproveitar ele para Deus, se libertando de tudo que é inútil para a sua vida. Remir o tempo é buscar a Deus, porque os dias são maus. Remir o tempo é ler a palavra, louvar a Deus e escutar vídeos edificantes. Fazer live falando mal do seu irmão não é remir o tempo. E ficar ouvindo vídeos de pastor que implanta divisão, contendas e calúnias não é remir o tempo. E se você é um inscrito desses canais que difamam os irmãos, significa que você apoia e consente com as obras da carne. Se você é um seguidor desses canais, infelizmente o seu tempo está sendo remido com estrumes, estercos, dejetos e excrementos, porque além de não edificar, contamina toda a sua alma através dos canais auriculares dos ouvidos, que era a porta de entrada de ouvir a palavra de Deus. Colossenses 4 verso 5. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Quando eu me converti, passei 9 semanas remindo o meu tempo orando, lendo a Bíblia e louvando a Deus, e o anjo desceu até a mim com um vidro de odre que estava com água da vida. Ele abriu a minha boca e me fez beber, e aquela água entrou em minhas entranhas e refrigerou a alma, e saciou toda aquela sede que eu tinha de Deus. Eu era uma mulher vazia no começo da minha conversão, e aproveitei o meu tempo para remir o tempo, e de tanto buscar a Deus, eu o encontrei, porque aquele que busca o encontra. Provérbios 18 verso 17. Os que de madrugada me buscam me acharão. Se eu fosse perder o tempo falando mal dos irmãos, ou assistindo vídeos malignos transfigurados de cristãos que causam porfias, iras, preconceito e incentivando a guerra contra o seu próximo, será que eu seria cheia da presença de Deus? Tem canais evangélicos que são bons, e não pregam o partidarismo, que é a divisão. Esses canais fazem parte da ciência do bem, oferecem a parte do bem daquela árvore da ciência que Eva comeu do fruto. Rejeitando o mal dessa árvore da ciência são poucos, porque a maioria dos canais evangélicos são maldosos, oferecendo fontes imundas que é feito da ciência do mal, que envenena a alma da pessoa e mata a vida espiritual. Teve um crente do meu bairro que se aproximou de mim. Ele tinha ouvido eu falar do meu testemunho de conversão na igreja. Esse crente, ao chegar perto de mim, disse assim: prova que o seu testemunho é real. Eu disse a ele: leia Mateus 12 verso 39. A geração má e adúltera, porque pede um sinal, porém, não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. O próprio Jesus repreendeu os fariseus que não acreditavam nele e ficavam pedindo um sinal. Jesus disse: leia as escrituras sobre a passagem de Jonas, quando esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e ali verá o sinal. Eu disse para esse irmão: se quiser provas, leia a palavra e veja as experiências que os profetas tiveram.
Falarei do fermento do farisaísmo dentro do coração. Esse mesmo irmão que criticou meu testemunho por ter um bom emprego, fazia caridade na vila levando cestas básicas para as famílias carentes e depois falava para todo mundo. Ele fazia isso para ter reconhecimento dos homens e as pessoas falarem bem dele sobre os seus atos de caridade. Isso inflamava o seu ego de querer ser o salvador das necessidades, porque toda a boa obra que fazia, sempre queria que alguém visse, e quando fazia uma boa obra que ninguém via, ele começava a falar daquilo que fez. Ele ajudava uma família muito pobre, mas de tanto sair falando que todos os meses estava levando uma cesta básica, o pai da família que estava desempregado se sentiu muito constrangido, porque todo mundo da vila sabia que ele era ajudado por esse crente. Ele sempre levava uma cesta de alimentos à noite dentro de uma caixa e ninguém sabia disso, mas ele falava no outro dia para se engrandecer, e isso foi como uma humilhação para aquele pai de família que não era crente, e o seu lar passou a ser visto como sendo sustentado por esse crente, pois Mateus 6, verso 1 ao 4, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja entregue em segredo, e teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Os homens não o podem oferecer nada, apenas irão elogiar o caridoso, mas Deus é o que recompensará dando muito mais do que o reconhecimento do povo. Ele dará galardão, e para isso acontecer na vida do crente, a sua caridade não pode ser vista pelos homens, só Deus é quem pode ver as suas obras em segredo, e o rei vai galardoar. Quando eu estava passando por uma prova financeira no ano de 2010, eu já conhecia os crentes exaltados porque ganhavam ótimos salários. Desses homens, se doasse R$ 1.000 para mim eu não receberia, porque esses não dão de coração para ajudar o próximo, mas querem se aparecer. Eu aceito até 1 centavo, desde que seja de coração, mas não aceito R$ 1.000 pela soberba. Marcos 12 verso 41 ao 44. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições, e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se, e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando-se os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Falarei da falsa santidade hipócrita. Vivemos o evangelho nos dias de hoje que foi tomado pela hipocrisia, onde aqueles que se dizem mais santos do que os outros fazem coisas piores. Uns querem ser maiores ou melhores do que os outros, mas estão contaminados pelo fermento da hipocrisia. Não querem fazer a diferença, mas continuam com os seus egos da falsa santidade de viverem através de aparências cristãs. Esse é o evangelho hipócrita que opera no meio evangélico. É um câncer que tomou conta das igrejas. Isso precisa ser curado, sanado e extinto do meio do povo. São muitos críticos que sempre acusam com as suas visões voltadas para os outros, e se esquecem de que são cheios de traves em seus olhos e fermentos da soberba em suas almas. É por causa disso que a igreja não está preparada para subir, a colheita não está madura. Se Jesus vir nesse momento, apenas uns 10% de almas se salvariam. Não estou afirmando que será assim, mas a igreja está muito longe de ser arrebatada antes da tribulação. Não há condições no momento para isso acontecer nos dias de hoje. Se a peneira for passada para semear o joio do trigo, teremos muitas surpresas. Muitos que pensam que são crentes verdadeiros, pois não são. Os homens podem olhar para as aparências e dizer: esses são separados. Mas Deus vê todos os corações e sonda toda a podridão e hipocrisia que está oculta no interior humano.
Não se escondam através de uma roupa que serve como uma capa. Os fariseus se vestiam como sacerdotes, que eram as roupas mais santas da época, e foram chamados de sepulcros caiados por terem tantas podridões dentro de seus interiores. A palavra que santifica por fora, também santifica por dentro. Se a palavra não mudar por dentro, já não é a palavra de poder, mas a religião. A igreja precisa rasgar os seus corações e se humilhar, se desfazendo de toda a hipocrisia. Quem está atrasando a vinda de Jesus é o próprio povo da igreja, pois ele sabe o número dos que serão arrebatados, e se esse número não chegar a completar o número dos que serão arrebatados, ele não virá. Para a igreja ser arrebatada nesse momento, terá que vir um grande sofrimento na terra para a igreja ser purificada pelo fogo da provação. Aqueles que têm a crença de que a igreja passará pela tribulação, eu não posso afirmar isso, mas parece que a igreja, por não estar preparada para subir, nesse momento está caminhando para que isso aconteça. Quem sabe isso venha a acontecer para a igreja acordar, e passar pela grande tribulação ou metade dela, porque o sofrimento faz o povo se lembrar de Deus e se aproximar dele. Não defendo nenhuma crença dessas doutrinas se vai subir antes ou depois. O que eu acredito é, que se a noiva estivesse pronta com os seus vestidos prontos para casar, Jesus a arrebataria nesse momento por estar preparada. O nosso papel como igreja é se preparar para esse dia, e amadurecer para que a colheita venha. Quanto mais rápido a gente se preparar para esse encontro, mais rápido será a sua volta, porque ele sabe quando a igreja estará pronta espiritualmente e madura para ser levada. Falarei sobre a autoridade na família. O homem é a autoridade da família, o provedor do sustento da casa, mas o homem que cai no vício das drogas e do álcool, perde a responsabilidade de cuidar da casa. O vício prende a pessoa, e não deixa cuidar de sua família. Eu conheci pais de famílias que não conseguiam mais trabalhar, para ficarem nos bares bebendo o dia inteiro. Esses estão presos nos vícios e não querem trabalhar mais, e não prover o sustento da família, não querem mais cuidar da família. Esses perderam a liderança na família que Deus entregou em suas mãos. O diabo rouba a autoridade da liderança familiar do homem, e faz dele uma vergonha na sociedade, assim como Deus lidera os seus anjos. Ele criou o homem para ter a sua semelhança na liderança e fazer dele um grande líder. Isso aconteceu no Éden quando Deus colocou Adão como líder para cuidar dos animais e de Eva, a sua auxiliadora. O homem sempre foi o responsável das coisas, e Satanás fez Adão pecar e perder a sua liderança no jardim do Éden. Adão perdeu a sua autoridade sobre o jardim do Éden, mas ao vir para o planeta Terra, ele exerceu a liderança patriarcal, e depois dele veio os patriarcas como Noé, Abraão, Enoque, Isaque, Jacó. Depois veio os líderes de Israel como Moisés, Josué, os juízes. Depois veio os reis como Saul, Davi e Salomão. Depois o reino foi dividido. Depois os líderes proféticos como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Elias, Eliseu, Samuel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Depois veio os discípulos líderes da igreja como Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Mateus, Tomé, Bartolomeu, Judas Tadeu, Paulo e até os dias de hoje. O homem foi levantado como líder desde o começo do mundo até os dias de hoje. Deus escolheu o homem para liderar sobre os povos tanto na área espiritual, como na área governamental e patriarcal. No Antigo Testamento e no Novo Testamento verá a liderança dos homens. Mas os homens, ao se afundarem no pecado, perderam a liderança e entregaram a Satanás, para controlar a sua vida e da sua família. Satanás tem assumido esse papel de liderança em muitas famílias que vivem em pé de guerra. O homem sempre foi escolhido para liderar na área familiar, espiritual, empresarial, governamental, universitária e outras. A mulher cristã pode ser submissa ao esposo ímpio. Na área financeira e familiar, é o esposo responsável ao cuidar da família. Na área espiritual, ele sendo ímpio deixa de ser o cabeça, e esse papel de liderança passa para a esposa. Na área de cuidar da família é o homem. Isso é bíblico. Os patriarcas eram chamados de pais de família ou chefes de famílias.
O nome patriarca significa chefe de família. Na área espiritual, ele sendo ímpio e ela sendo uma mulher de Deus, o mundo espiritual a reconhece como superior por ser a luz, e o homem inferior por ser trevas. Eu sempre tive o meu esposo como um patriarca, chefe de família e provedor, mesmo ele sendo ímpio. Um dia, ele me protegeu de um assalto quando um adolescente tentou roubar a minha bolsa. O chefe de família faz o papel de protetor, mas eu acho falta de sabedoria enfrentar alguém armado de faca igual o meu esposo. Mas quando os demônios atacavam o meu lar, ninguém conseguia lutar contra eles por serem todos ímpios. Eu tive que defender a minha família na oração, e muitas vezes eu coloquei demônios para correrem. Naquele momento eu me senti uma líder espiritual, e que deveria lutar para proteger o meu lar. O meu esposo na área de cuidar da família foi muito bem, super protetor, mas na área espiritual não protegia nem ele. Imagina a família. O estado do meu esposo na área espiritual era trevas. Ele não podia ser o meu cabeça na área espiritual, eu sendo luz e ele trevas. As decisões na área financeira ele era mestre, mas conselhos de direções eu tomava à frente. O meu esposo administrava o seu dinheiro muito bem, e fazia render, mas quando os demônios devoravam o seu dinheiro, tirando a sabedoria dele de administrar, entrava na área espiritual, então eu orava e repreendia, e tudo voltava ao normal. E quando o esposo deixa o diabo roubar essa autoridade patriarcal na família, se um homem que sempre cuidou da família cair nos vícios, e deixar o seu trabalho por causa do álcool e das drogas e não cuidar da família, já jogou a liderança fora, e a sua esposa tem que assumir a liderança e cuidar da família. Eu era a cabeça espiritual, e o meu esposo o cabeça patriarcal, mas se o meu esposo tivesse caído na prisão dos vícios e não conseguisse mais trabalhar, e ficasse o dia todo bêbado sem condições de cuidar da família, eu teria que assumir a liderança dele, além de me responsabilizar pela vida espiritual da família. Teria que me responsabilizar pelas suas vidas pessoais de não deixar faltar nada. Nessa questão, eu seria a cabeça espiritual e a cabeça matriarcal, que significa mãe e chefe de família. Graças a Deus o meu esposo sempre foi um líder de família, e nunca deixou as suas responsabilidades. E quando o esposo é cristão e a esposa é ímpia, ele irá sofrer muito igual Salomão sofreu, mas será o cabeça patriarcal e espiritual. Terá que lutar na vida pessoal, quer cuidar de sua esposa e filhos, e também terá que lutar na área espiritual pelas almas de sua família, e ter muito cuidado para não se desviar, porque as mulheres fazem os homens se desviarem, quando incentivam ele ao pecado. Lembrando que Eva fez Adão cair no pecado, a mulher por natureza consegue domar o homem. Dalila insistiu tanto que conseguiu arrancar o segredo de Sansão. Hoje elas arrancam o dinheiro. Dalila fez Sansão pecar contra Deus quando ele falou aquilo que não era para falar. Salomão teve 1000 mulheres, e acabou caindo na idolatria adorando os deuses delas. Até o rei Davi, que era consagrado, caiu na fé. Ter uma mulher ímpia não é fácil. Eu sempre falo para os jovens escolherem as moças de Deus, porque as ímpias seduzem para o mal, e tudo o que querem conseguem. Falo para os jovens não se iludirem pelos pedaços de roupas que elas se vestem, cobrindo apenas 5% do corpo e deixando 95% descoberto. Se escolherem essas, sempre vão ter dores de cabeças e podem cair na fé. Elas têm a pomba gira no corpo que não deixa elas serem mulheres e de um homem só. E casar com uma mulher dessa, ela vai lhe deixar para curtir as suas prostituições. E se o esposo for ímpio e a mulher for ímpia, nesse caso não existe um cabeça espiritual, um líder na família que vai lutar e interceder pela casa. Os dois estão em trevas, e o diabo pode fazer qualquer coisa para destruir. Pode ser um casal que não tenha vício nenhum, sendo pessoas do bem, para o mundo espiritual estão em trevas e estão desprotegidos da graça. Eu já vi um casal bem comportado, um respeitava o outro e cuidavam bem dos filhos. A mulher perdeu o amor ao seu esposo e o traiu. Ele se transformou em um drogado e começou a bater nela e vender todas as coisas da casa. Eu não sei dizer se foi obra de bruxaria ou porque Satanás entrou na família. Eu já vi uma família inteira cair nos vícios e não foi obra de bruxaria. Simplesmente os demônios entraram no lar que não tinha Deus.
Um casal que não é cristão não existe um cabeça espiritual, porque os dois estão fora da graça, mas pode ter um chefe de família, e nem sempre é o homem. Às vezes a mulher assume essa liderança. Quando o casal está em trevas, tudo é bagunçado e sem ordem. O chefe de família que deveria ser o esposo é a mulher. Não se sabe quem é o líder da casa. Não estou falando do desemprego, que às vezes o homem perde o seu trabalho e a mulher continua trabalhando, e o homem passa a fazer comida, limpar a casa, lavar as roupas e cuidar das crianças e a mulher fica trabalhando. Isso acontece, e não significa falta de liderança. A falta de liderança é quando o homem entrega a responsabilidade patriarcal para a mulher, e não quer saber de cuidar de ninguém. E teve um pastor que, sabendo que a irmã tinha o esposo ímpio, disse para ela seguir os conselhos dele baseado na palavra. E quando o pastor descobriu que o esposo da irmã era da maçonaria, depois que ela falou ao pastor, é a mesma coisa de ser guiado por um cego e cair no buraco, se os conselhos não levarem a pessoa a cometer erros. Eu já vi irmãs seguirem o conselho do seu esposo ímpio de vender a casa, e hoje pagam aluguel. É claro que quando o conselho de um ímpio não prejudicar o casal, e oferecer alguma coisa que irá fazer conquistar é diferente. Quando uma serva de Deus tem que concordar com o seu esposo ímpio, a partir do momento em que os planos ou planejamento do marido não venha a ferir a fé da serva de Deus, sobre direções sobre a vida material ou financeira, se o marido ímpio for querer tomar uma decisão por impulso, a mulher sábia que edifica a casa tem que orar a Deus, para ele dar uma direção. Houve um caso de uma serva de Deus, que fazia a obra em Pernambuco com o esposo crente, e mesmo fazendo a obra, veio para São Paulo morar, e a sua esposa teve que largar a obra de Deus que fazia em sua cidade para se mudar. Lembram quando Deus mandou Jonas para Nínive e ele foi para Tarsis, lugar errado? Foi o caso desse casal que saiu do lugar que não era para sair, e foram para o lugar que Deus não permitiu. Os dois pagaram preço e passaram necessidades financeiras, porque a serva de Deus largou a obra que não tinha terminado, e o seu esposo, que cuidava de uma pequena igreja, abandonou as ovelhas no momento que não tinha um pastor substituto. Deus tomou um vaso e repreendeu os dois. Eles tiveram que voltar para Pernambuco para continuarem o trabalho que eles começaram. Lucas 9 verso 62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Qualquer direção que o casal for tomar, tem que orar a Deus, principalmente quando a obra de Deus está em jogo, e tem aqueles conselhos sem direções do esposo ímpio que você não sabe o que irá acontecer lá na frente, porque os frutos primeiro se plantam, para ver o resultado com o passar dos anos. Tem conselhos que, se seguirem, não irão ser prejudicados no momento, mas com o passar dos tempos irá colher, e não sabemos o que será que vai ser colhido, se é bom ou ruim. Por isso é melhor buscar direção em Deus, mesmo que seja um homem de Deus que venha dizer: faça isso. Primeiro busque uma confirmação em Deus, porque homens de Deus também erram em dar conselhos. Já vi irmãs dizerem a mim, que praticam orgias com os seus esposos ímpios, porque o seu pastor disse que o marido era o cabeça, e elas têm que obedecer, e quando seus esposos quiseram praticar, elas, não querendo desobedecer a eles, praticaram o pecado. O esposo é o cabeça da mulher, mas Cristo é o cabeça de todo homem. Então, o que vale mais, obedecer a Jesus ou aos homens? Atos 5 verso 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Cristo é o cabeça da igreja, que significa que ele é o líder tanto do homem quanto da mulher. Não pode a esposa obedecer ao esposo para pecar, colocando-o acima de Jesus. A palavra de Deus está acima, e vale mais do que o querer ou o pedido de qualquer esposo. Não obedeça a pedidos de orgias sexuais para pecar. Não coloque em risco a sua salvação por causa de esposo sodomita, porque vai para o inferno os dois. Não pode o varão fazer a vontade da esposa para pecar. Lembre-se que é um líder, o cabeça da esposa, que não pode ceder à vontade pecaminosa para ela. Quando o marido cede o pedido da sua esposa, e quando a mulher cede o pedido do seu esposo, quando nos pedidos de ambos não compromete a fé, não manche o leito conjugal e não cometam pecados, porque essas legalidades sexuais,
abrem legalidade para a pombagira entrar na esposa e no esposo, e depois destruirá o casamento. Às vezes, casais cristãos querem apimentar a relação dizendo que a relação está fria, e recorrem à sodomia, às práticas de sexos do mundo, e até compram fantasias sexuais que são objetos de maldições. As práticas também são maldições, e querendo fazer algo para segurar o casamento deles, pensando que essas práticas irão segurar o casamento, já deu legalidade para a destruição do casamento e haverá divórcio, e o amor sairá do casal, sendo substituído apenas para o prazer sexual e a satisfação da carne, procurando vários métodos de Sodoma e Gomorra para se realizarem sexualmente. 1 Coríntios 11 verso 3. Cristo é o cabeça de todo homem, o homem cabeça da esposa, e Deus o cabeça de Cristo. Quando o apóstolo Paulo falou esse versículo, ele não estava se referindo ao casal ímpio, mas aos que estão na graça. Aquela mensagem era para a igreja de Coríntios. Sendo os casais servos de Deus, o marido só pode ser o cabeça da mulher se estiver na graça. Caso contrário, uma serva de Deus que vive na luz não pode seguir o caminho do seu esposo ímpio que está nas trevas, porque ela irá se desviar se deixá-lo ser o seu líder espiritualmente falando, que é diferente de deixá-lo ser o líder provedor do sustento. A mesma coisa o homem que está na graça, e casa com uma mulher ímpia. O homem de Deus vai ser o líder provedor na parte financeira, mas espiritualmente falando, ele nunca será o cabeça da sua esposa. Mulheres rebeldes que vivem no mundo têm o coração duro, brigam e discutem com o esposo disputando o mesmo espaço de quem tem razão, e nunca será uma esposa submissa, porque elas entendem como escravidão, e algumas falam com valentia assim: está para nascer o homem que vai mandar em mim, nem os meus pais mandam em mim. Elas mesmas se revelam que não foram boas filhas aos pais, desobedecendo às autoridades patriarcal e matriarcal, preferindo não serem submissas, e quando casam, vão fazer com os seus esposos a mesma coisa que fizeram com os seus pais. Antes de qualquer casamento, observe como o rapaz trata os seus pais, e fique vendo o comportamento da moça com os seus pais, para ver se compensa casar. Os frutos dirão: a submissão não é fazer a mulher de escrava ou empregada. Para haver submissão, o casal tem que estar em Cristo. Se um dos casais forem ímpios, essa palavra não se cumpre, porque essa mensagem foi transmitida para os santos, não para os ímpios. Só existe submissão se existir amor, pois o próprio Cristo foi submisso ao Pai por amor, mesmo sendo Deus. Se esvaziou de si mesmo para obedecer e servir ao Pai, porque ele é o cabeça de Jesus, e Cristo é o cabeça da igreja, e ela serve a ele com amor e obedece, porque ele é o cabeça, e a esposa obedece e serve o seu marido por amor, e como ela é a igreja e tem Jesus como seu cabeça também, nesse caso, a mulher tem que ser submissa ao esposo e a Jesus. Se a mulher não é submissa ao seu marido que convive com ela, não irá ser submissa a Jesus que está lá no céu, a qual não pode ver. Efésios 5 verso 23. O marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Perceba que o relacionamento dessas passagens é espiritual. Jesus, como filho, obedece ao seu pai que é o seu cabeça. Isso é uma lição: que todos os filhos venham obedecer aos seus pais, e não se rebelarem igual muitos fazem, bebendo bebidas alcoólicas, usando drogas, roubando e se prostituindo. Os filhos rebeldes são o espelho de Satanás, que, sendo filho de Deus, uma criação perfeita de suas mãos, se rebelou contra Deus. E Deus enxerga essa juventude rebelde que não respeitam os pais como uma cópia de Lúcifer. Esses versículos que falam de cabeças, se refere ao espiritual e não patriarcal. Chefe de família qualquer ímpio pode ser. Agora, ser o cabeça da esposa e ter Jesus como seu cabeça é difícil. Esses versículos não estão dando ênfase ao chefe de família. Perceba que existem uma hierarquia espiritual, como Deus cabeça de Cristo, Jesus cabeça dos homens e da igreja, o homem cabeça da mulher. Só quem faz parte do reino de Jesus é que seguem essa palavra. A mensagem desses versículos é dirigida aos santos, porque só entre o povo de Deus que existem submissão e respeito.
Todas essas palavras que falam de submissão e liderança, o mundo não entende, e não funciona com os ímpios que são rebeldes e não querem obedecer a Deus. É muito pior obedecer às lideranças humanas. Nunca em uma casa de casal ímpio que não servem a Deus, haverá um cabeça espiritual, uma liderança, e nem submissão por amor e respeito. Amor que eu digo, não é o amor conjugal entre o casal, o amor espiritual de querer tanto o bem, que irá ter aquela submissão por amor. Entre o casal cristão tem que haver o amor conjugal e o amor espiritual, de um lutar pela salvação do outro evitando discussões, brigas, e não fazer aquilo que não agrada a Deus nas quatro paredes. Amar ao próximo também está incluindo a família, o marido ou a esposa. Esse é o amor espiritual. A palavra cabeça aqui tem um significado muito forte. No meio do povo ímpio não existe. Essa palavra de submissão no meio do casal ímpio não existe. Os demônios que controlam o casal que vive nas trevas, nunca deixarão eles viverem essa palavra chamada submissão. Os demônios os usam para fazerem ao contrário a palavra de Deus, e destroem os seus lares. Os ímpios vivem nas trevas. Os casais mancham os seus leitos com práticas abomináveis a Deus. Eles não seguem a palavra de Deus, mas preferem seguir os filmes pornográficos de Hollywood, buscando felicidades no amor, e para segurar o casamento mais um pouco. Jamais a mulher ímpia vai se submeter ao seu esposo por amor, mas pode se submeter por medo dele fazer alguma coisa, e assim nunca ganha o respeito de um líder de família. Casais ímpios disputam o mesmo espaço. Ninguém quer ser submisso a ninguém, lutam para ver quem está com a razão. E tem aquelas mulheres valentes que casam com homens menos bravos. Elas são rebeldes e não irão se submeter aos seus esposos, e vivem em uma guerra conjugal. E essas mulheres até batem em seus esposos. E não existe submissão em casal que não conhece a graça. Se um dos casais for ímpio, já é uma guerra. Tanto faz a esposa ser ímpia ou o esposo ser ímpio. A luz não combina com as trevas. Uma família de crentes e ímpios. Os demônios sempre irão usar os que estão nas trevas para atacarem os santos dentro dos seus próprios lares. A guerra tem que ser espiritual dentro do lar. Se o cristão não vigiar, sai da guerra espiritual e entra na guerra carnal. Teve um jovem cristão que não casou para não ter família, e evitar que os demônios usassem a família para lhe atacar. Não adianta fugir da guerra. Aonde tem pessoas em trevas, os demônios irão usar como instrumentos para o atingir, e os demônios usaram as pessoas da empresa onde o jovem cristão trabalha. Ele sofreu grande perseguição, ainda pior do que a familiar. Se a família persegue os próprios parentes de sangue, imagine quem não é do mesmo sangue. A graça é amor, e para o casal obedecer à submissão que faz parte da graça, eles têm que ser convertidos. Jesus foi submisso ao Pai, se sujeitando a padecer pela humanidade. Falarei sobre a autoridade da empresa. Existe uma hierarquia em todas as empresas. Eu já vi um irmão reclamar dos chefes para mim. Eu falei para ele: tem reclamado do chefe para outros funcionários? Ele respondeu que sim. Eu disse para ele: esse é o motivo que está há muito tempo trabalhando, e não consegue o seu cargo de encarregado ou líder. Mesmo o irmão não reclamando na frente do seu chefe, as pessoas levam todas as reclamações do irmão para ele, e o chefe leva para os seus superiores, que são os responsáveis de promover alguém como chefe. Esses superiores nunca irão promover o irmão por falar mal do chefe. Quem fala mal do chefe, para eles irá falar mal dos superiores do chefe. Deus o quer abençoar lá dentro, mas a sua língua que difama o seu próximo para todos os funcionários, abre legalidade para a regressão, e não para o progresso. E na empresa é assim, uns querem derrubar o outro, quer que a pessoa seja demitida para não pegar aquele cargo tão sonhado que muitos almejam. Eles já falam mal dos que permanecem no silêncio. Imagine os que falam muito. Tem funcionário que está de olho em um cargo grande, e irá bajular o chefe e ficar entregando todo mundo que fala mal do chefe. É uma estratégia para dizer que todo mundo está falando mal do chefe, menos ele. E o chefe acredita, e o promove por entregar as pessoas ruins que falam mal do chefe. E depois de promovê-lo, essa mesma pessoa irá querer a cadeira de líder do chefe, e vai fazer de tudo para derrubá-lo chegando nos superiores.
Na empresa, a pessoa fica o dia inteiro, fica mais no trabalho do que em casa. É preciso vigiar no meio da multidão de ímpios. Falarei sobre a autoridade religiosa. O Evangelho sempre irá denunciar qualquer tipo de religião que é contra a verdade. A palavra já tem essa natureza de defesa da fé. A palavra sempre irá denunciar seitas, igrejas da prosperidade, igrejas maçônicas, feitiçaria e qualquer instituição que seja religiosa, psicológica ou filosófica que é contra a palavra. Temos que evitar ofender as pessoas que praticam os ensinos das seitas, evitar discussões e debates com pessoas de igrejas porta larga. Temos que entender que essas pessoas estão cegas, e muitas que estão ali não têm noção do perigo, e nem sabem o caminho por onde entraram. Essas pessoas são vítimas e não vilões, e são dignas de misericórdias. Precisam ser resgatadas para Jesus, alertar elas e orar por elas. Eu já fui uma cega quando estava na bruxaria Wicca. Para mim era o caminho certo. Eu entendo que muitas pessoas pensam como eu pensava de estar no caminho certo, e os líderes de seitas e de falsas igrejas não devemos confrontar. Devemos pregar a verdade e não entrar em confronto de debates. A porfia não respeita, acusa e condena, mas o Evangelho é libertador. Temos que respeitar as autoridades religiosas, e não importa se é um bispo de uma igreja da prosperidade, um reverendo de uma igreja maçônica, um apóstolo de uma igreja porta larga, um líder de uma seita ou um feiticeiro. Eu falei no vídeo anterior que existe o reino da religião que engloba todas. Devemos combater o reino da religião que prenderam eles, e usar a palavra para soltá-los dos seus cativeiros e livrá-los dos calabouços desse reino religioso. Temos que respeitá-los como seres humanos, e não os tratar como demônios só porque eles são filhos das trevas. Eles são pessoas cegas que precisam ser curadas de suas cegueiras para verem a luz do Evangelho. Eles precisam ser curados da sua surdez para ouvirem a voz do Espírito Santo, e tirar os comichões dos ouvidos. Apocalipse 2 verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E alguns até disseram assim: esses falsos profetas estão colocando o povo na perdição. Vamos fazer as máscaras deles caírem. E começam a fazer vídeos ofendendo e xingando. Quando damos lugar para a carne e para as emoções, entramos em pecado. Essas autoridades religiosas, não os insultem por seguirem o caminho errado. Judas 1, verso 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Perceba que o anjo Miguel, mesmo sabendo que Satanás já tinha levado milhões de almas para o inferno, e continuando a enganar as nações, e já sabendo que ele está condenado, o arcanjo Miguel poderia falar assim: já que ele está condenado, vou condenar. Já que ele está enganando as nações, irei repreender. Já que ele levou milhões de almas para o inferno, vou me vingar e meter a espada. O anjo Miguel não acusou, não causou injúrias, não difamou, não denegriu, não insultou e nem lutou, mas disse: o Senhor lhe repreenda, para que ele soltasse o corpo de Moisés. E hoje está cheio de crentes na internet deixando de pregar contra o pecado, e usando a palavra para bater nos falsos profetas falando os nomes deles, e até os servos de Deus que falam de suas experiências estão levando chicotadas na internet. O povo perdeu o discernimento entre o bem e o mal. O anjo Miguel é santo, ele poderia proferir palavras para Satanás que já está condenado, e mesmo assim, ele não o fez. E nós que somos pecadores, a nossa santidade perto do anjo Miguel é igual a um pano de chão. Não temos direito de ofender o nosso próximo. Não importa se é o pior feiticeiro do mundo, existe feiticeiro pior do que Satanás, e mesmo assim, o anjo Miguel não o insultou, e nós temos que ter essa mesma atitude. Essas almas que são insultadas, elas estão presas, e só o Evangelho é que pode salvá-las. Todos os falsos profetas, feiticeiros e homens maçons têm a chance de se salvarem. Ainda há tempo. Falarei sobre a autoridade política. Tem muitos crentes que odeiam os políticos por causa da corrupção, e xingam eles e lançam palavras de maldição.
Isso não adianta nada. Os políticos já vivem na maldição por se envolverem com a maçonaria, e fazerem de Mamon o seu Deus. Falar mal de político não irá resolver nada, porque a tendência é as coisas piorarem para a vinda do Salvador da pátria, o Salvador das economias, que irá resolver se passando por Jesus. Temos que orar pelos políticos e não falar mal e amaldiçoar. Temos que orar para Deus não permitir que eles coloquem leis que oprimam os pobres, e orar para eles não tirarem os direitos trabalhistas e não colocarem leis sodomitas, leis que contrariam a palavra de Deus. Eles já aumentaram o tempo de contribuição providencial, mexeram nas leis do INSS aumentando o tempo de trabalho para escravizar as pessoas. Já estão vendendo nosso patrimônio brasileiro para os empresários da Europa e Estados Unidos. Existe muita corrupção dentro dessa política brasileira, e temos que orar para tirar a força desse principado que coloca as ambições pelo poder, e coloca a ganância nos corações dos políticos, e faz a população de bobos da corte dividindo entre esquerda e direita, mas não ligam para o povo, a não ser no poder e nos cofres públicos. Eles fazem os povos vestirem a camisa de direita e esquerda, igual aqueles torcedores fanáticos que vestem as suas camisas dos seus clubes de futebol e ficam torcendo. Os torcedores ficam uns matando os outros, e o pior é que os torcedores sabem que não irão ganhar nada com isso. Os clubes não irão doar uma cesta básica e nem os jogadores irão ajudar as famílias dos torcedores. Quem enriquece os clubes de futebol e os jogadores são os ingressos que eles compram e não ganham nada com isso. E a política dividiu o povo entre esquerda e direita fazendo de torcedores, e fazendo-se odiarem. Essas divisões de partidos estão entre o povo de Deus, e várias instituições. Já teve irmão que me disse que a esquerda irá trazer o anticristo, porque tem aquela estrela satânica na bandeira, tem o número 13, a ideologia é satânica e ateísta, e me disseram para apoiar a direita. Eu respondi assim: independente da esquerda ser mais satanista do que a direita que sabe se camuflar muito bem, e esconder as suas intenções, eu digo que tanto a esquerda quanto a direita irão apoiar o anticristo. Não importa quem estiver no poder, a palavra de Deus irá se cumprir, pois ela não mente. E quando o anticristo vir, a esquerda e direita serão apenas um braço seu, e todas as religiões uma só. Hoje existe uma divisão política apenas na mídia, mas todas servem o mesmo poder das trevas. Eles sempre ofereceram a política do pão e circo da Roma antiga, que nos dias de hoje é uma bolsa ou auxílio financeiro para as famílias que é o pão, e a elite mundial investe na produção de filmes, novelas, seriados, futebol e jornais que é o circo e a plateia. As pessoas são os telespectadores. Enquanto eles distraem o povo usando a mídia, elaboram os seus planos malignos para determinarem o futuro do planeta, preparando o trono para o reinado do anticristo, e os crentes, ao invés de viver em oração, estão distraídos com filmes, seriados e futebol. 1 Timóteo 2 verso 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Nesse versículo, fala para orar pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Quando a palavra diz orar por todos os que exercem autoridade, está falando de todas as autoridades existentes, como a religiosa, empresarial e política. Os reis aqui são os políticos de hoje, porque os reinados e impérios caíram e deram lugar para a república. Os cargos de reis e imperadores não existem, e foram substituídos pelos cargos de presidentes, ministros e governantes. Os reis que existem na Inglaterra, Suécia e outros países não mandam em nada. Os poderes da república são controlados pelos ministros e presidentes. Falarei sobre a autoridade espiritual. As palavras de um crente ungido têm muita força no mundo espiritual. Para ter essa autoridade, primeiro tem que ser santo e viver uma vida de oração até conquistar essa autoridade. Noé tinha autoridade no mundo espiritual que amaldiçoou o seu filho Cão. As suas palavras tiveram um efeito no mundo espiritual, fazendo seu filho viver uma vida amaldiçoada.
e ainda passou para sua descendência essa maldição. Nesse tempo era outra dispensação, uma era antes da lei mosaica, e Noé não pecou, mas se fosse na graça ele teria cometido um pecado terrível. Hoje no tempo da graça é pecado amaldiçoar o nosso inimigo. Imagina amaldiçoar os próprios filhos. E tem pais que amaldiçoam os filhos sem querer, como xingar, falar que o filho não vale nada, chamar de incompetente, falar que o filho é doido, rebaixar a criança. O mundo espiritual enxerga isso como lançar maldição, e vai acontecer na vida dos filhos. Depois não adianta reclamar, quando a criança crescer e se transformar em ladrão, prostituta ou em uma pessoa incompetente e alcoólatra. Se essas palavras de baixo calão na boca de um ímpio têm força, imagina uma bruxa que está em um nível espiritual mais alto. As palavras de maldição de uma bruxa têm muito mais força no mundo espiritual do que as palavras de uma pessoa normal, porque Deus impediu que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, porque no mundo espiritual, as palavras de um feiticeiro têm muita força, e como o povo de Israel era rebelde e abria legalidade, a maldição de Balaão iria entrar, e Deus disse para Balaão abençoar o povo de Israel, e ele abençoou, e a palavra da boca desse feiticeiro liberou bênçãos para o povo de Israel. É possível um feiticeiro abençoar alguém? Sim, do mesmo modo que pode amaldiçoar, pode abençoar, por ser uma autoridade no mundo espiritual. Isso acontece. Quando eu era uma bruxa, eu vi muitas bruxas fazerem homens prosperarem. As bruxas profetizavam emprego e muitas coisas. É claro que mesmo sendo do lado das trevas, o mundo espiritual entende que palavras de bênçãos é para trazer coisas boas. É claro que do lado das trevas, os demônios agem para se cumprir. Balaão sendo bruxo, de sua boca saíram palavras de bênçãos que abençoou o povo de Israel, e a palavra de um crente ungido é superior à palavra de uma bruxa no mundo espiritual. O crente que serve a Deus tem autoridade em suas palavras, e tem que vigiar para não falar palavras de baixo calão para não amaldiçoar os filhos, a esposa e o seu próximo. Olha o caso de Noé, homem justo que tinha grande autoridade no mundo espiritual que amaldiçoou Cã, e essa maldição não saiu de sua família, a maldição foi hereditária. Cã passou para a sua descendência. Se Cã tivesse revestido das armaduras de Deus, a maldição não o teria atingido, mas Cã era um filho rebelde que zombou do seu próprio pai. Ele tinha espírito zombeteiro, e a maldição o atingiu por ser um filho que não dava exemplo. No tempo de Noé, era normal amaldiçoar, e Deus não punia por isso, mas trazendo para o tempo da graça, Noé fez errado em amaldiçoar o seu próprio filho, mas na época era comum cometer esses erros por não ter um manual de instrução como a Bíblia, e temos que compreender que a lei mosaica veio depois que Noé tinha morrido, por isso que Deus não puniu muitos patriarcas, por compreender que os seus erros era por não conhecerem a sua palavra. A maldição de qualquer pessoa não irá atingir o crente verdadeiro, não importa o seu nível espiritual, nunca irá atingir os servos de Deus. Pode ser um grande homem de Deus, abrindo a sua boca para amaldiçoar igual fez Noé, não irá atingir o crente ungido, até porque, falar que é um homem de Deus, amaldiçoando com palavras outros cristãos é loucura. Isso não existe, pois quem é servo de Deus de verdade tem a boca santa, e doma a sua língua. As crianças não entendem a palavra de Deus, mesmo que estejam firmes, e os jovens ainda são imaturos em suas vidas pessoais e espirituais. Isso significa que ainda não estão revestidos das armaduras de Deus, e qualquer palavra de maldição que os pais falam para os seus filhos que são crianças e adolescentes, irá afetar a vida deles por eles não estarem revestidos. É muito difícil um adolescente se revestir das armaduras de Deus, pela sua imaturidade das coisas da vida e das espirituais. Já a criança não pode se revestir das armaduras espirituais, por serem inocentes sobre os assuntos espirituais. Por isso que o adolescente e a criança têm que ter uma cobertura espiritual de oração, alguém intercedendo por eles até eles amadurecerem. Tem crianças usadas por Deus, sim, mas dentro da capacidade dela naquele nível espiritual baixo, igual os adolescentes que também é difícil de encontrar um que seja muito usado. Às vezes no meio de 100 adolescentes da igreja, encontra um que é diferenciado,
enquanto a maioria é apenas membros. Um desses 100 é espiritual. É difícil um adolescente ser espiritual, mas não é impossível achar um. O apóstolo Paulo preparou o jovem Timóteo por ser muito novo e não entender as coisas espirituais. Todo jovem, para conseguir chegar no nível espiritual que Deus quer, tem que passar por um preparo. Como os adolescentes e as crianças que estão na igreja, ainda estão aprendendo sobre as coisas de Deus. Eles ainda não têm as armaduras espirituais. Então os pais têm que vigiarem, para não atingirem os seus filhos com palavras de maldição, igual Noé fez com o filho dele. Até porque, para amaldiçoar alguém, não precisa ser bruxo e nem um crente de grande autoridade. Sendo uma pessoa normal, de sua língua pode fluir palavras de maldição. Eu, quando era bruxa, fiz um ritual para destruir a vida de um jovem que recebi dinheiro para fazer isso. O pai dele tinha tanta autoridade no mundo espiritual, que orou pelo seu filho, e o demônio que eu enviei para destruir o filho dele, esse demônio retornou para mim e disse: pode desmanchar o seu feitiço. Eu disse: por que desmanchar o feitiço? E o demônio me respondeu: o homem lá de cima pediu para desfazer a maldição. Quando servimos a Deus de corpo, alma e espírito, não devemos nos preocupar com nada. Ele está sob o controle de tudo, tanto do bem quanto do mal, e a maldição só entra com a permissão dele. Um servo de Deus queria trabalhar, mas ele estava em guerra espiritual. Um demônio fechou a porta de emprego para ele, mas ele orou para Deus pedindo um emprego, e Deus deu ordem para o demônio abrir aquela porta que ele tinha fechado. O demônio abriu a porta de emprego para o servo de Deus trabalhar. Isso se chama autoridade no mundo espiritual que esse servo de Deus tem. Deus é tão poderoso que, além de mandar nos anjos, também manda nos demônios, fazendo eles obedecerem às suas ordens. Olha o caso do rei Saul. Deus deu ordem para um demônio atormentar Saul. Uma bruxa lançou um feitiço de câncer em uma pessoa ímpia, e ela contraiu a enfermidade. A pessoa pediu para um homem de Deus orar por ela, e o homem de Deus orou. Um anjo desceu do céu e enfiou a sua mão na barriga da pessoa e arrancou o câncer. A pessoa foi curada através da oração do homem de Deus. Isso significa autoridade no mundo espiritual. O meu ex-pastor teve uma visão de um demônio da morte, que queria levar a alma de um rapaz ímpio. O pastor orou pelo rapaz, e o anjo deu livramento para ele ao cegar os criminosos que queriam matá-lo naquela noite. Isso se chama autoridade no mundo espiritual. Um feiticeiro tinha feito um ritual de morte na encruzilhada para a filha de um pastor à meia-noite. Quando se tem autoridade no mundo espiritual, até os demônios cooperam em favor do crente. Esse pastor tinha tanta autoridade, que a sua oração fez um demônio entrar no corpo do feiticeiro que estava dormindo. O demônio o levou na encruzilhada para desmanchar o seu trabalho. Balaão, mesmo sendo feiticeiro, cooperou para abençoar o povo de Israel. Um rapaz chamado Rodrigo, filho de uma missionária. Esse rapaz trabalhava de auxiliar de produção em uma empresa. Ela orou tanto para o seu filho crescer na empresa, e um dia a empresa estava precisando de um gerente, e os líderes iriam escolher quem seria o gerente. Em uma reunião dos líderes para decidirem quem eles iriam escolher como gerente, um dos líderes, que é o mais importante do grupo, o Espírito Santo tomou a boca dele e disse: "Eu quero o Rodrigo como gerente." E ali todos concordaram. Isso se chama autoridade no mundo espiritual da missionária. Um homem que trabalha na empresa, ele era o responsável de selecionar os currículos para marcar uma entrevista. Ele me disse que ao olhar os currículos de um por um, uma voz estava falando em sua mente para procurar um currículo que tinha o nome de Rebeca, e ele tinha mais de 100 currículos na gaveta para olhar, e começou a procurar se tinha algum nome chamado Rebeca, e ele achou esse currículo e percebeu que a moça não tinha curso, não tinha nenhuma qualificação e nem experiência tinha por ter apenas 18 anos, ela só tinha o ensino médio. Mas ele sentia que era para escolher esse currículo e não os outros, e marcou a entrevista da moça com o contratador. A moça foi contratada e se tornou a melhor funcionária que não falta no emprego e dá bom exemplo, não fala mal do chefe e não faz mexerico de ninguém.
e se afastava dos grupos de mexerico. Essa moça é uma serva temente a Deus segundo o homem que selecionou o seu currículo. Ele disse que ela orou muito para conseguir um emprego, e a sua autoridade no mundo espiritual abriu a porta. Esse mesmo selecionador de currículo disse que fez uma seleção de currículos pegando muitos currículos em sua mão. Ele disse que ao pegar no currículo de um rapaz, sentiu de levar para marcar a entrevista. O poder de Deus fez os olhos do selecionador fixar no currículo do rapaz. E não tinha nada de especial escrito no currículo do rapaz, mas era Deus trabalhando. O currículo era de um rapaz que também era um cristão. No caso dele, foi o seu pai que é pastor que orou para Deus abrir as portas para ele. Ele foi uma autoridade no mundo espiritual. Eu conversei com um empresário cristão, dono de uma empresa terceirizada. Ele disse que já foi usado pelo Espírito Santo para dar emprego para pessoas que não tinham qualificação. Ele disse que fez uma entrevista com um rapaz cristão chamado Edivaldo, e ao olhar para os olhos dele viu uma luz no fundo dos seus olhos. O Espírito Santo usou o rapaz na entrevista que o deixou encantado, e ele teve a certeza de que era para contratar aquele jovem. Ele disse que o contratou não por ser cristão, porque já havia feito entrevista com vários jovens cristãos, mas aquele rapaz era diferente. Ele viu o rosto do rapaz se transfigurar em um rosto de anjo e o contratou. Esse empresário disse que desde o dia que contratou ele, a sua empresa prosperou muito e obteve muitos lucros, e as vendas aumentaram muito. A presença daquele jovem tinha atraído os clientes, e aonde colocava os seus pés, abençoava o piso. Aonde ele tocava abençoava. Todos os produtos que ele pegou vendia. O empresário disse que Deus estava abençoando a sua vida, por honrar aquele jovem de família pobre que tanto precisava daquele emprego. O lucro da empresa aumentou, e se lembrou de Eliseu que aumentou o azeite da viúva. Ele disse que esse jovem era um vaso usado nas mãos de Deus. Esse jovem tinha autoridade no mundo espiritual, para fazer as coisas lhe favorecer. Falarei da hierarquia no mundo espiritual. Relatos do pastor Silvano. Quando eu estou orando em casa, fazendo vigílias de oração no meu quarto, eu vejo anjos e demônios. Tenho o dom dessa visão. Um demônio foi até a minha casa para impedir as orações. Ele começou a derrubar as coisas da cozinha para me intimidar. Não vou mentir, mas senti medo. A presença maligna estava forte no meu quarto e quase parei de orar. Deus me impulsionou, e eu fiz uma oração de contra-ataque o repreendendo, expulsando e pedindo para o poder de Deus atingir o demônio. Tudo em nome de Jesus. As minhas orações formaram pequenas balas igual às das armas, e acertou o demônio que fugiu. Depois veio outro demônio mais forte. Esse resistia às minhas orações por um tempo, e foram mais de 1 hora de oração. Eu o repreendi até que o corpo dele pegou fogo e ele explodiu. Fiquei muito cansado. Não era um cansaço físico, mas um cansaço na alma que deixou a minha mente cansada. No outro dia, amanheci com moleza no corpo, porque a minha alma estava desgastada por causa da guerra espiritual. A alma cansada refletiu em meu corpo que ficou com moleza acamada. Recuperei as forças e continuei orando. Eu tinha um propósito de 30 dias de oração, e 2 dias depois, veio um demônio mais agressivo e esse foi a mesma coisa. Travei uma batalha no meu lar, e fiz oração de guerra contra-atacando. Eu percebi que não iria vencer, porque conheço o meu nível espiritual, por não estar naquele patamar que deveria estar. A guerra entre mim e esse demônio foi travada. Eu sabia que também não iria perder, porque estava muito disputado, parecendo 2 guerreiros valentes medindo as nossas forças. E do teto da minha casa, apareceu uma janela espiritual que o anjo desceu em meu favor. Aquele anjo, ao apontar o seu dedo para o demônio, saiu uma tocha de fogo que fez aquele espírito virar uma fumaça e desaparecer. O anjo subiu ao céu, e continuei a campanha de oração. E 4 dias depois, veio um demônio de uns 3,5 metros. Eu ataquei em oração, mas ele lançou um dardo que atingiu o meu peito. Esse dardo veio com tanta força, que se eu fosse um ímpio tinha entrado no meu peito esquerdo provocando ataque cardíaco. Como eu tenho as armaduras de Deus no meu peito, o dardo não entrou, mas senti a batida no meu peito. A armadura impediu que o dardo entrasse, mas o impacto foi tão forte, que eu estava de joelhos e caí ao chão. Ali eu tinha certeza de que não venceria aquele demônio. Foi quando o mesmo anjo que me ajudou, desceu na minha casa mais uma vez, mas dessa vez, aquele demônio resistiu ao anjo por algum tempo, e ele era um dos generais que comandava uma legião dos demônios de guerra espiritual.
A batalha entre o general das trevas e o anjo durou 2 horas, até que o demônio fugiu, e o anjo retornou ao céu. Já fui questionado sobre o dardo que me atingiu. Primeiro eu vi quando o dardo acertou o meu corpo. Era um dardo de aço com a ponta fina que era para ter entrado. Sou de carne. Aquele dardo bateu e caiu ao chão. Depois eu olhei, e vi que tinha um pedaço de aço em cima do meu peito que me protegeu. É a explicação que eu estava com a armadura. Mas eu senti o impacto que não era para sentir. Eu senti a força violenta que me arremessou ao chão parecendo um tiro. Depois recebi a revelação de que Deus permitiu de eu sentir a pressão do dardo, para ter a noção de que um corpo desprotegido das armaduras de Deus sofre muito. E hoje compreendo que os demônios matam mesmo com esses dardos. No outro dia, amanheci com dor no peito esquerdo onde o dardo tinha batido. Eu fiz um jejum pela manhã, e a dor do peito foi embora, e na madrugada eu fui orar. 7 dias depois, veio outro enviado pelo diabo. Acredito que todas essas pressões eram por causa dos 30 dias de oração. Dessa vez, veio uma aberração de uns 2,5 metros. O seu corpo era tão largo, que não passava pela minha porta. A forma desse demônio era de um dinossauro, como um tiranossauro com uma dentição grande e fina, e uma grande cauda de crocodilo. Esses tipos de demônios que parecem criaturas iguais ao Godzilla, são os piores. Não são demônios normais. Satanás aparece no Apocalipse como um dragão que é uma criatura tenebrosa. Esse demônio muito feroz que apareceu ao lado de fora perto da minha porta. Ele não podia entrar, mas tinha força o suficiente para destruir a minha casa. Esse eu já sabia que não iria vencer, e fiz aquela oração de misericórdia pedindo para Deus me socorrer, e o mesmo anjo que me protegia desceu. Mas aquele monstro estava jogando o anjo ao chão e ele batia muito. E foi quando 2 anjos desceram do céu como reforço e neutralizaram aquela criatura, e levaram para o fundo do rio Araguaia. Deve ter alguma dimensão espiritual abaixo daquele rio. Eu sei que morre muita gente afogada por não saber nadar. Às vezes, as correntezas levam a pessoa. A água na natureza tem uma força brutal, mas existem relatos de grandes nadadores morrerem afogados, como serem puxados para baixo. Eu já ouvi uma irmã me dizer que viu um demônio fazer correntezas na água para as pessoas que estavam tomando banho morrerem. Ela disse que viu um monstro gigante pular dentro do mar e formar uma grande onda para matar as pessoas. E Deus permitia, por ver as pessoas todas nuas na praia tomando banho e se bronzeando. Aquela criatura que foi para minha casa me destruir. Eu descobri que cada demônio que eu vencia, Satanás mandava outro mais forte e pior, até que precisei do auxílio do anjo. Ali eu descobri que existe uma hierarquia demoníaca entre os demônios no mundo espiritual, de uns serem mais fortes do que os outros. Esse foi o relato do irmão Silvano. Relatos como esse, os incrédulos zombam porque a fé não é natural, mas no sobrenatural. Não adianta crer depois que viu igual Tomé. A fé é no invisível, naquilo que não viste mas está crendo. Abraão recebeu a promessa que a sua descendência se multiplicaria. Ele não viu, mas morreu crendo. Deus tomou um irmão e trouxe uma profecia para mim e a minha família, dizendo que todos iriam se converter. Na época eu era uma bruxa. Esse irmão morreu em 1997 e não viu nenhuma conversão, mas morreu crendo e nunca duvidou da sua profecia por saber o Deus que servia. Esse Deus onisciente que sabe de todas as coisas que irá acontecer futuramente. Eu e a minha família nos convertemos depois da morte dele. Esse irmão não viu a profecia se cumprir.